Olá para todos os passageiros e passageiras. Começamos mais um episódio do Oitavo Passageiro, o seu programa dedicado ao universo Alien. Eu sou o PM, o comandante dessa transmissão, e faremos uma análise abrangente de Alien Romulus, recheado de reflexões. Por isso, posicione-se no seu assento, ligue seu detector de movimento, porque a decolagem já vai começar. Hoje estarei muito bem acompanhado para a nossa transmissão, pela primeira vez com um convidado muito especial. É claro que vocês já conhecem o Seth. Olá, eu sou o especialista em comunicações número 710A, do Oitavo Passageiro. Podem me chamar de Seth. Gostaria de dar as boas-vindas também para meu amigo Vebs Júnior. Tudo bem, Vebs? E aí, como é que vai, PM? Tudo bem? Cara, fiquei muito feliz. Para quem não sabe, o PM com o seu canal do Oitavo Passageiro, ele sempre tá postando as coisas por lá. Eu sempre mando algumas novidades para ele no inbox. A gente conversa em off o tempo inteiro, assim, sobre a saga. Quando saíram os trailers de Romulus, saiu agora o teaser da TV, da série. A gente tá sempre trocando figurinha, né, PM? É isso aí, cara. São muitas informações também, muitas novidades, muita arte que a gente curte também, né? Que a gente acompanha nos bastidores do canal. E é sempre bom a gente trocar essa ideia aqui. E agora trazendo pela primeira vez para os ouvintes do podcast do Oitavo Passageiro. Então a primeira coisa que eu quero saber de você, Vebs, é assim, primeiro você se apresentar um pouquinho, falar sobre você. Quem é o Vebs e o que é que você faz? Diga aí pro pessoal. Maravilha. Bom, meu nome é Vebs Júnior, para quem não me conhece. Em geral, o povo do Star Wars me conhece porque eu cuido de um site de notícias que chama Sociedade Jedi. Muita gente conhece o site porque sempre foi um site de fã para fã, nunca precisamos investir dinheiro nele, porque é um hobby nosso. E depois da Sociedade Jedi, eu fui um dos criadores da União Star Wars, que era uma ideia de juntar os sites mais sérios, criar quase que uma escolinha para o povo que estava criando conteúdo de Star Wars, em entender o padrão de criação de conteúdo, né? Sim. Mas assim, como tudo no mundo foi afetado pelas fake news, a internet ela dá ouvidos àquilo que está errado, né? Então, clickbait, fake news, parece que movimento, ódio, né? Movimenta os canais, aí eu preferi entrar numa seara mais intimista, que é a do clássico podcast só áudio. Não sou muito fã do videocast, de apresentador, eu acho isso às vezes longe da minha realidade, e acho que no podcast eu consigo desenvolver melhor as ideias. De repente, aquilo que você num perfil social soa meio direto e agressivo, num podcast você desenvolve melhor, né? E isso ajuda muito. E assim, eu me considero assim, em primeiro lugar, meu primeiro ofício é professor. Eu sou professor de cinema, eu tenho graduação pela Metodista, tenho mestrado pela Unesp, sempre pesquisando cinema. Embora Star Wars foi minha porta de entrada a gostar de cinema, eu fui assistente de diretor do diretor Carlão Reichenbach, que é um diretor nacional brasileiro, ele é oriundo do cinema marginal paulistano, né? Com ele muito aprendi legal. Muita coisa legal. Ele tinha criado uma sessão no Cine Sesc, na Augusta, que chamava Cine Comodoro. Ele começava sempre com 2 filmes raros, depois ele reduziu para 1. Era uma maneira dele convidar as pessoas que gostam de cinema, como se ele estivesse convidando as pessoas para ver um filme raro na casa dele. E aí ele falou, quer saber, eu vou ampliar isso aí. Ele fez um acordo com o Cine Sesc, e o Cine Sesc abriu as portas e ele rolava toda a primeira quarta-feira do mês 2 filmes que a gente chama de filme extremo, né? Que pode ser desde, sei lá, horror, né, um Jorg Butteregg, um Ruggero Deodato com Canibal Holocausto, até o filme pseudo-porn, como aquele O Vale das Acromegálicas, que era do Rusmaier. Então, era muito legal ver esses filmes raros em telão, né, cara? Era muito bom. E a galera saía depois debatendo o filme, bateram na mesa falando que era clássico, que era uma porcaria. Então, a minha formação de cinefilia foi muito boa do lado do Carlão. O Carlão tinha o que ele chamava de olhos livres,
E isso ajuda a gente a ver todo tipo de filme sem preconceito. Porque, convenhamos, a gente senta numa poltrona de cinema ou da própria casa para ver um filme, a primeira coisa que eu quero é gostar do filme. Então eu tenho muita boa vontade. Com certeza. E é bem ao contrário do que está acontecendo hoje em dia, né? Que as pessoas já sentam para criticar e falar mal, seja de qualquer coisa. Não é só no cinema, mas em quase todos os segmentos da vida, nós passamos por um processo de gururização. As pessoas adotam um guru sem questionar esse guru. Eu tenho os meus youtubers favoritos, eu gosto deles, mesmo não concordando com eles. Eu acho muito interessante quando eu não concordo. Porque a amplitude da nossa formação de repertório, das nossas ideias. E hoje em dia as pessoas parecem que, não sei se a pandemia ajudou isso, né? Essa gururização. A galera adota aquilo como tipo um dogma, né? Não, tal cara falou, é falado. Eu falei, como assim o cara falou, é falado? Outro dia, muito engraçado, eu tava falando com uns alunos lá, e eles quiseram debater comigo uma fala de um youtuber, que nem vem ao caso agora. E, pô, cara, eu estudei, eu pesquisei, né? Eu tenho títulos pra isso. E é chato eu ser confrontado com um achismo de um youtuber. Aí eu falei, meu, curioso, vamos ver o que esse cara tinha. Ele não tinha nenhuma formação, ele era só um entusiasta. O que é muito bom, tem muito entusiasta que lê por aí, né, e tal. Mas assim, só ler não é o bastante. O espaço do exercício intelectual é um espaço como uma universidade. Universidade, você tem uma colisão de ideias ali até afunilar e sair aquilo que é interessante. Isso que a gente faz é um pouco disso, só que entre duas pessoas. Se a gente abrir esse espaço para sessão de carta, sessão de e-mail, e a gente trouxer, o nosso ouvinte Zé das Couves quer saber por que o Geiger pensou isso. Meu, abriu espaço para mais gente, e eu acho que isso é muito interessante. Mas, infelizmente, com a gururização, houve essa absolutização das coisas, que é o que atrapalha muito e dá muito ruído de um diálogo e uma troca, né? Porque sempre é uma troca. E a internet matou a troca. Com certeza. As pessoas chegam impondo. Né? Quando a pessoa fala é apenas minha opinião, graças a Deus a opinião ainda é mudada. A coisa mais linda que tem é quando eu sou comprovado ao contrário daquilo que eu acreditava, porque eu ampliei meu horizonte, né? Se todo mundo pensasse assim, a gente estava muito bem. Viu? Então, eu sei que você é muito fã de Alien, porque a gente já trocou muita ideia pessoalmente e de longe também. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora que eu nunca te fiz pessoalmente. Qual é a sua relação com Alien? Como é que você começou a ver Alien, a primeira coisa que você viu, e por que você se apaixonou? Cara, a relação que eu tenho com Alien é muito parecida com a relação que eu tenho com Star Wars, porque a minha tia me levou pro cinema para ver Império Contra-Ataque em 81. Aí eu só fui, 80 ou 81, não lembro. Só fui ver o Nova Esperança, que não era Nova Esperança, ele foi ser chamado de Nova Esperança na remasterização. Só fui ver o episódio 4, né? Quando inaugurou a Rede Manchete de TV. Eles inauguraram um canal com o episódio Star Wars naquela época, e Contatos Imediatos do Terceiro Grau do Spielberg, né? E no caso do Alien, meu pai me levou, eu lembro até hoje, no Cine Vitória, no ano que ele saiu, acho que era 85, não lembro, o Aliens. Chamamos de 86. Aliens o Resgate no Brasil. 86. 86. Meu pai me levou para assistir Aliens o Resgate no cinema, e eu não tinha assistido o Oitavo Passageiro. E acho que ele me levou no cinema numa época que a TV Globo aproveitou o embalo de que ia passar o Resgate no cinema e passou na TV o Oitavo Passageiro. Então, na mesma semana eu comecei pelo Resgate e depois vi o Oitavo Passageiro. Graças a Deus tive a chance de ver ele no cinema, numa sessão especial que teve. Quando você mora em São Paulo, você tem acesso a algumas exibições de filme em tela grande, e essa eu tive sorte de ver depois o Oitavo Passageiro, né? E aí, isso tinha meio que ofuscado. Na década de 90, no finalzinho, o Glenn Danzig, que é o vocalista do Misfits e depois Sam Hain, ele tem uma banda que chama Danzig, que é o sobrenome dele, né? Aí, o terceiro álbum do Danzig chama How the Gods Kill. E a capa do How the Gods Kill do Danzig é feita pelo H.R. Geiger, que é o artista... Nada mais, nada menos. Ao mesmo tempo, nessa época... Que é o criador do Alien. Ele criou o Alien, toda essa concepção de biomecânica, esses segredinhos fálicos entrando em buracos e tal. Ficou muito engraçado. Eu lembro quando eu comecei a gostar muito de Geiger, um monte de amiga minha falou, eu acho o Geiger legal. Eu falei, você sabe o segredo do Geiger, né? Não, mas dá uma olhada aqui. Aí ela entendeu aquele desenho fálico entrando em um orifício. Meu Deus, velho. Aí o segredo, porque o Geiger
era da diversidade, isso era muito legal. O Geiger, se eu não me engano, ele também fez a capa de um álbum do Celtic Frost, que é uma banda de death metal, dos primórdios do death metal, que é um demônio usando Jesus como estilingue, assim, ó. É a mesma paleta de cor, aquele verde musgo com roxo e tal. Era foda, assim. E aí, cara, isso reacendeu. Aí eu me lembro que lançaram o livro do Geiger no Brasil. Então, eu sempre tive essa coisa de ir e voltar. E todas as vezes, depois do Aliens no Resgate, todos os filmes que saíam no cinema eu ia atrás. Aí é muito legal, porque na época do Aliens 3, do Fincher, a gente teve jogos, né, como o do Mega Drive. O Mega Drive, quando ele lançou com um jogo do Alien 3, que você tinha que libertar as pessoas, né? Quem dera se fosse simples libertar só as pessoas lá da Gosma e ela... Com certeza. Inclusive, eu tenho o repro desse jogo aqui, que eu tenho um Mega Drive até hoje, né? E eu tô com o repro desse jogo aí. Esse jogo tá bom demais. Muito legal. E aí, pô, não tem como, né? Não ficar... Isso ajuda muito, assim. E quer queira ou não, assim, toda vez que eu revisitei Predador também, que é uma saga que eu sou bem fã, não tanto quanto o Alien, mas eu gosto de Predador, né? Toda vez que eu revisitava, porque aquela coisa, na década de 80 para 90, muita gente ficava falando, e se rolar um Predador versus Alien, né? E aí, cara, esse universo sempre foi muito legal. E o universo dos games, depois do Mega Drive, eu fui gostar daquele jogo do Aliens vs Predador que teve pra Atari, que era muito bom, era um shooter, né? Você podia ser marine, podia ser um predador, podia ser um alien. Antes de vir participar aqui contigo, eu fiz uma maratoninha, eu vi todos os aliens, né, pra estar fresquinho na memória e tal. Foi muito bom rever. Porque o Covenant, que eu tinha tido ele como um filme regular, ele cresceu pra mim no conceito como um filme do Blade Runner contra roupa. Que as questões do Covenant estão muito mais ligadas ao que o Ridley Scott fez em Blade Runner do que ele tinha feito no próprio Alien, né? E agora a gente tá aqui gravando por causa de Alien Romulus, que era uma coisa que tá muito feliz. Assim, a gente teve um revival de Alien quando o Neil Blomkamp tinha feito o Distrito 9. Muita gente falou, não, esse é o cara que tem que pegar o Alien. Inclusive ele chegou a ser envolvido no projeto que seria o Alien 5. Era o nome de trabalho. Chegou a ser lido o roteiro sobre isso. Chegou a Sigourney ler o roteiro, teve passagem de maquiagem, teve um monte de atores já envolvidos para falar nisso, e ele foi se desencadeando porque o próprio Ridley Scott foi mudando, foi se aproximando da ideia, até ele transformar nisso no Prometheus, entendeu? O que muita gente não entendeu, né? Eu sou muito fã do Prometheus, eu acho que ele, se for colocar ali na ordem... Se a gente pôr um top 5 de obras Alien, Prometheus tá lá no meio. Eu tô muito feliz de ter reassistido Prometheus e voltamos a falar do David, porque acho que ele é um alter ego do Rutger Hauer lá do Blade Runner, né? Eu acho isso uma questão bem interessante de se colocar em pauta. E o Romulus ficou como um diretor de gênero, porque o Fede Alvarez, eu já era bem fã dele. Eu não vou negar, acabei conhecendo ele quando ele fez... Ele é uruguaio, né? Então, quando falaram, vai ter um remake de A Morte do Demônio em 2013 com um uruguaio dirigindo. Eu falei, pô, do caralho, né? Eu amo ser latino, tenho meu apelido... Igualzinho a mim. Eu conheci ele a partir daí, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu pensei assim, pô, eu sou fã da cultura latina. Tem um diretor latino do Uruguai que vai fazer Morte do Demônio. Pô... dali pra frente eu não larguei mais ele. E acabei vendo as séries dele, aquela série que não tem imagem, só áudio, Calls, né? Acho que é da... Cara, eu ainda não vi. E eu, a cada dia que passava, eu via que ele tinha um envolvimento muito forte com o áudio, né? A banda de áudio dele é uma questão muito promissora na narrativa dos filmes dele. Eu acho que a única obra eu acabei vendo Ataque do Pânico, El Cornudo. A única obra dele que eu não vi até hoje é Millennium, A Garota na Teia da Aranha, que é daquela mesma saga que o David Fincher fez e tal. É o único filme dele que eu não vi. Mas as coisas, O Homem nas Trevas... O Don't Breathe também, né? O Don't Breathe, O Homem nas Trevas foi... Na verdade, muita gente acabou conhecendo ele quando ele fez O Homem nas Trevas, que ele, se eu não me engano, ele foi um sucesso. Quando ele estreou na Netflix, ele virou um sucesso. Muita gente fala, tem que ver esse filme, né? Eu lembro que no começo da Netflix tinha essa coisa da onda dos filmes, né?
tipo o Poço. Não, vamos ver o Poço e tal. E o Poço, no final, ele lembra muito um curto do Denis Villeneuve. É a mesma premissa, assim, né? Muito legal. E foi interessante você trazer Prometheus, porque Prometheus é o único filme que está acima de Alien Romulus em termos de arrecadação atualmente. Alien Romulus já bateu mais de 300 milhões. Teve um orçamento de 80 milhões e já bateu mais de 300 milhões, 315 milhões de dólares aí arrecadados pelo mundo. Então você vê a grandeza do que é Sim. Alien Romulus agora. Então vamos falar um pouquinho do filme, né? Vamos falar um pouquinho do Com filme, certeza. que é pra isso que a gente tá aqui. Socorro! Alguém me ajuda! Eu não sei explodir, eu não sei que negócio é esse! Por favor, tire isso de mim! Vai! Abre a porta! Corre! O filme começa ali com aquela história, com aquela narrativa bem básica de amigos, de família, com aqueles estereótipos, sim, mas isso desenvolve muito rápido, né? Ali naquela colônia Jackson Star, da Weyland-Yutani. Cara, o Weyland-Yutani é muito legal que o Romulus e o Covenant deu um rosto pra ele e deu um lado visionário de um milionário, né? Porque é causa e efeito, né? Quando você vê que ele explorava demais as equipes que trabalhavam para ele e ao mesmo tempo os sintéticos que trabalhavam para ele mantinham a missão custe o que custar, eu me lembro que tudo me deixava pensando assim, cara, será que o Fede Alvarez vai conseguir trazer todas essas microessências que todo Alien tem? Microessências como, por exemplo, narrar situações onde uma equipe está na frente de uma TV ou de uma escuta e uma equipe tá lá no olho do furacão narrando as coisas que estão acontecendo. E ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, na década de 80, eles tinham o efeito do vídeo VHS, até o próprio Aliens Resgate, tem uma hora que as interferências do VHS atrapalhavam a TVzinha para eles verem, porque, né, seja por todo o ninho que havia sido feito ao redor dos ovos e tal, causava interferência e tal. Falei, hoje em dia, como é que vai manter isso, né, nessa linha mais futurística? Cara, eles conseguiram tirar de letras. Então, para mim, é como se o Fede Alvarez tivesse pensado em fazer um roteiro do Romulus, em bater o check em tudo aquilo que não pode faltar para Alien, né? Essa coisa de turmas ligadas por uma transmissão, isso tem, né? O sintético que você nunca sabe se vai salvar ou vai arruinar o final do dia, tem. A figura mais próxima de nós enquanto espectadores, que são os humanos, quando que eles se tornam vítima ou não, percebe? São elementos que ele vai colocando. Os facehuggers, como aparece, como ele nasce, como o cara que vê aquilo pela primeira vez não assusta, né? Cara, isso é muito bem colocado. Tudo é minimamente justificado e acontece de forma muito natural na tela, assim, sabe? Esse podcast vai ter spoilers, então não tem jeito, a gente vai falar de tudo aqui. Atenção! Alerta de spoiler. Esse episódio contém spoilers de Alien Romulus. Já começa com aquela nave da Weyland-Yutani achando os restos da Nostromo. Aí aparecendo um pedacinho da Nostromo assim, escrito com o nome da nave. Aí encontra o xenomorfo do primeiro filme fossilizado e eles trazem pra dentro. E isso já tem uma justificativa boa pra começar o filme, entendeu? Então nada assim é gratuito, tudo é muito bem pensado. Já a partir desse começo daí, entendeu? É muito legal você comentar, porque o Fede Alvarez, em algumas entrevistas, ele falou que uma dos cernes da ideia dele fazer esse filme partiu com ele jogando Isolation, né? O jogo. Exatamente. E ao mesmo tempo, Isolation, ele tem uma forte referência de Dead Space. Tanto que essa iluminação que o Romulus tem,
que é aquela luz amarela que passa pelos ventiladores e vai dando a dimensão dos corredores, é um elemento primordial para você pensar como o vazio te traz o medo. É igual quando a Jamie Lee Curtis abria a porta em Halloween do John Carpenter e olhava no breu da noite e só tinha lençóis balançando no varal, e aquilo te deixava apavorado. O Michael Myers nem precisava estar ali, mas só um lençol na noite balançando no varal, você fala, puta que pariu, mano, vai vir alguém de trás desse lençol, vai gerar uma sombra da lua ou da luz da rua no Michael Myers, vai desenhar a silhueta dele no lençol e fodeu, vai chegar pra... E é a mesma coisa com a gente, a silhueta do xenomorfo que anda, a luz amarela, todos os grandes ventiladores ou exaustores que giram, quebrados ou não. Cara, a ambientação do filme é impecável, né? Nossa, inclusive ali a colônia, né? Como eles mostram aquela distopia. Eu me senti... Você já deu muito exemplo aí de Blade Runner, mas eu me senti muito naquele futuro meio distópico, assim, de estar todo mundo sendo oprimido ali, né? Há uma grande exploração dos trabalhadores, eles não têm direito, eles estão morrendo de doenças, então eles têm amplas horas de trabalho. Você vê os protestos ali no comecinho que é a justificativa para aqueles jovens quererem sair daquele lugar, não importa o preço que eles paguem, entendeu? E isso também é uma saída que não é assim lá muito original, mas que funciona para dentro da narrativa do filme. Cara, é muito legal pensar como se isso se espelha em alguns filmes. Tem o Lifeboat, né? Eu não sei qual o nome que tá no Brasil, do Hitchcock. São pessoas diferentes entre si num barco. E você fica desconfiado do alemão, não sei o que. Cara, é muito legal. E fizeram uma espécie de remake do Lifeboat que chama Escape Pod. Tem muito a ver com Alien, que é sobreviventes americano, russo, no mesmo escape pod, e você fica, e aí, quem é que vai matar quem? Percebe? Quem vai matar quem? Você fica perdido nisso. Então a premissa de você ter o Trust No One, porque há uma repressão, é muito boa. E essa ideia de você pensar politicamente algo que te empurra para questões insalubres da vida é muito boa. Os diretores sabem fazer isso muito bem. Vou dar um exemplo claro. O Wes Craven, ele tem um filme maravilhoso que chama The Hills Have Eyes, na década de 70, que veio com o nome de Quadrilha de Sádicos. O Alejandro Adia, que é outro diretor na linha do Fede Álvares, que diretor novo, que tem uma afinidade maior com o horror, ele tem o Viagem Maldita. O que ele fez? Ele pegou a premissa do Quadrilha de Sádicos, ambos os filmes são The Hills Have Eyes, e em vez dele colocar uma família de caipiras que pega a família tradicional americana e vai torturando, ele coloca que aquela família deformada de caipiras no Novo México, eles estão deformados porque os Estados Unidos jogavam bombas nucleares no território do Novo México para teste, e aquela nuclearidade pegou nas pessoas e deformou elas. Então, olha que interessante e orgânico que sai essa questão política, porque a gente está aí depois da pandemia de governos de extrema-direita causando nos espaços, o famoso, não mistura política. Cara, desculpa, o que as pessoas talvez estejam estafadas é misturar partidarismo, mas a política é impossível você não ligar. Quando você vai ver um Alien Homeless, um grupo de moleque falando, a gente está insalubre, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa nave velha, pequena, para levar para uma nave abandonada que está em tal lugar e procurar a nossa liberdade. Quer dizer, você abandona um ambiente insalubre para pegar um mais insalubre ainda porque você sonha com uma certa liberdade. É um pouco dessa coisa do cubano que foge para Miami, é um pouco do mexicano que quer entrar no território americano. É muito interessante essa premissa do filme. E, cara, essa é a realidade. Esse é um diretor latino. Essas questões rodeiam. O Ridley Scott, quando trabalhou o Wayland lá no Prometheus e Covenant, você vê que o cara, acima de tudo, queria essa evolução, esse lado darwiniano dele aí, e os sintéticos vieram para que essa missão continuasse, mesmo que os sintéticos brigassem entre si, que é a questão ali dos dois personagens do Fassbender, entre o Prometheus e o Covenant. E aqui a gente tem uma faceta muito boa, né, cara? Porque eu não esperava ver um sintético tão interessante como a gente viu em Alien Romulus. Eu acho que me surpreendeu demais. O ator deu um gás no filme, cara. Essa coisa de quando ele
é resetado, né? Porque ele era um androide ele era um sintético que cuida da menina o tempo inteiro. Um dado momento eles colocam um disco de memória para ele e ele é resetado e, cara, muda a atuação do cara. Ele não é mais medroso, ele tem certezas. Ele sai daquele modo, inclusive ele fica num modo lindo, né? Congelado, olhando para cima, como se estivesse adorando uma criatura superior ali. E daqui ele já pega, espetacular. Pega pela cauda. Falei, mano do céu, cara, né? E os tiques dele, os trejeitos, o piscar de olho, tudo para, né? Porque ele tá fazendo um upload ali, um update, na verdade, né? Então, assim, todos os tremeliques que ele tinha ali foram acabando. Tipo, de uma hora pra outra, ele virou outra pessoa ali, cara. E aí, a partir daí, que vem aquilo que você falou, que você não sabe se o Android vai ser bom ou vai ser ruim. Porque ali ele vai ter novas diretrizes, novas ordens e missões vão acontecer a partir dali. Só para lembrar aqui para os nossos ouvintes, então, que esse grupo de amigos que vive nesse planeta, que é uma colônia da Weyland, eles se juntam para poder sair dali. Os pais deles já morreram de doenças, as permissões deles para sair do planeta não saem nunca, então eles estão presos ali. Então eles pegam a nave que eles trabalham, que é de propriedade da Weyland, e eles, em um desses passeios que eles fazem para pegar sucata e transporte de mercadorias, eles pegam um sinal de uma nave, suposta nave que estaria no espaço à deriva. E eles vão lá para pegar as câmeras criogênicas para poder fazer uma viagem de anos e anos até chegar no próximo planeta, onde eles teriam uma vida melhor. Então esse digamos assim, é o roteiro base que vai começar. Chegam lá na estação Renaissance, que aí tem o módulo Remo e o módulo Romulus. E aí o que seria uma missão de meia hora entrar e sair, vai acabar sendo uma luta de sobrevivência até o fim. Sim. Né? Eu acho interessante que quase todos os momentos na franquia de Alien, quando você descobre que existe um Alien, ele não apresenta perigo, mas alguma cagada acontece que o perigo nasce dele. Igual, por exemplo, as câmeras tinham todos eles congelados. O único que você tinha ali era uma carcaça de um morto, né? Mas os outros ali estavam congelados. Mas alguma merda acontece que são descongelados e aí, cara, o perigo ele quadruplica para cada um ali. Exatamente, eles entram na estação, eles têm um problema lá de gravidade, de ligar e desligar a gravidade. Isso dá também um reboot no sistema que começa a aquecer lá dentro e começa a derreter esses pequenos pods e os facehuggers começam a se libertar. Começa naquela cena maravilhosa dentro dessa sala criogênica, né, que é muito boa. É boa porque a sala criogênica ela tem um trabalho genial, não só do diretor, mas do diretor de fotografia, que é o Galo Olivares, que, assim, já havia feito Roma, né, aquele filme da Netflix do Afonso Cuarón lá, que ele concorreu a vários Oscars e tal. Então ele é um cara que sabe trabalhar a bitola digital, a bitola de cinema. E havia feito um filme que eu não sou muito fã, que é aquele Maria e João, Conto das Bruxas e tal. Mas o trabalho da paleta de cor do Maria e João é interessante. Você vê que ele tinha uma paleta de cor meio esverdeada, meio laranjada, uma coisa muito comum, característico de Alien, né? Aliás, é muito interessante porque esse filme Maria e João é do Osgood Perkins, filho do Anthony Perkins, que está no sucesso agora, o Longlegs, né? O Osgood Perkins é o diretor desse filme, que ele teve o Galo Olivares como diretor de fotografia. Eu falo isso porque a gente está num momento, se você está ouvindo esse podcast, em que Alien Romulus está no cinema, mas quem chegou no cinema e está meio que minando essa fatia de fãs que gostam de filme de horror e tal, que poderia, de repente, chegar no cinema e escolher um Romulus, pode escolher um Longlegs da vida, né? Que é um filme interessante, viu? Prefiro, obviamente, o Romulus. Acho que dos blockbusters que eu mais esperava esse ano, o Romulus e o Furiosa foram os que mais me agradaram, assim. E essa decupagem da escolha, porque assim, um bom diretor é aquele cara que domina tempo, espaço e câmera. E o tempo é aquele que você não sente a canseira do filme, ele dinamiza a ação e ao mesmo tempo te deixa sem fôlego. E essa sequência dos facehuggers na câmera criogênica descongelada é um dos momentos mais belos que o filme tem, né?
Eu acho que o momento ouro do Eu filme concordo. é aquilo que te prepara no começo, que é o lance da gravidade, que liga e desliga, essa dualidade Rômulo e Rêmulo e tal. Tá muito ligado uma coisa na outra, esse switch, né, de positivo e negativo e tal. Mas quando não tem isso flutuante, uma coisa bonita que tem é esse primeiro momento, que é a primeira vez que você vai sentir o cagaço ali de que os facehuggers estão pulando pra lá e pra cá. E aí, como a equipe estava dividida, metade da equipe ficou na nave e a outra metade entrou para poder pegar as câmeras criogênicas, né? E quando deu esse problema, veio todo mundo ajudar. E é aí que as coisas começam a piorar, porque os facehuggers escapam e já contamina um dos personagens ali, que aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Pois é, eu acho interessante você colocar isso, porque é o personagem que eu menos esperava que ia se ferrar, é o primeiro a se ferrar, que é o piloto que tá fora, não tá longe, né? E você tem 3 presos na salinha, você fala, mano, já era. 3 presos na salinha, 4, né? Se a gente contar, olha eu sendo preconceituoso com o sintético aqui. Mas aí acontece que vem a piloto lá. Acho que ele preferia ser chamado de pessoa artificial. Pessoa artificial, acho legal. Ele gostaria. Né? O personagem do Rutger Hauer também agradece, lá de Blade Runner, inclusive. Cara, é muito legal, porque esse momento é um dos momentos bem... você fecha o arco ali do facehugger na câmera criogênica e abre o além do problema, que é quando o facehugger gruda na pilota. E aí a gente tem o primeiro momento, é muito interessante de pensar que sempre também um dos elementos do Alien, já que a gente está relembrando inclusive as conexões do Romulus com os outros filmes, sempre tem esse humano que vai pisar na bola e põe tudo a perder, né? Então o Seth vai me ajudar a lembrar qual é o nome daquele personagem de mullets que tem no Aliens o Resgate, que é o que engana a Ripley. Ele quer fugir ali, quer levar a espécime, achando que aquilo vai ser bom e tal. Carter J. Burke era um executivo júnior da Weyland-Yutani Corporation do filme Aliens o Resgate, de 1986. Burke se passou como um homem de confiança para Ripley, embora seus interesses fossem totalmente voltados para a corporação. Ele foi interpretado pelo ator Paul Reiser. É ele mesmo, que é o Paul Reiser, né? Paul Reiser, que, pô, vivo até hoje, faz excelentes séries e filmes. Essa arquétipo do Burke é uma coisa comum em todos os filmes, né? Então é a mesma coisa aqui, você tem aquele... Não sei se ele é irlandês, um dos meninos ali do... Eu não entendo nada do que ele fala. Eu não entendo nada do que ele fala. Eu não sei se eles estão zoando ali o cara ser... Nem sei se ele é irlandês. Não sei se é dinamarquês. Deve ser algum nórdico ali, né? Embora Irlanda e os nórdicos não tem nada a ver. Spike Fair, ator nascido em Coalville, pequena cidade do interior da Inglaterra. Em Alien Romulus ele interpreta o personagem Bjorn. O nome Bjorn, derivado da região escandinava, significa urso, e era um nome concedido a indivíduos do sexo masculino, simbolizando força, coragem e ferocidade. Na mitologia nórdica, os ursos representavam poder e proteção, tornando o nome Bjorn associado a essas qualidades. O nome dele é Bjorn. Bjorn, é verdade. Tem essa coisa do cara falar, e é legal porque o ator carrega ali no sotaque, né? E você fica com uma raiva dele. Fica, porque ele é o Hudson de Aliens, Inês. O cara que fica fazendo piada, né? E aí também, nessa parte que a gente conhece, talvez o personagem mais polêmico, né? Que ninguém esperava, que é o oficial de ciências Hook, que é a volta do Ian Holm como do Ash, né? O sintético que vai lá tentar salvar a missão ainda, né? O que você achou da presença do Rook? Cara, é uma presença frágil, mas ao mesmo tempo acho compreensível. Cara, eu gosto do Hulk. Eu acho que a ideia dele, já que a gente tá aqui batendo o bingo em cada vez que o Romulus acena para outros filmes, aí entra a vantagem de ter o Romulus depois de um Prometheus de Covenant, que repete o sintético pelo Michael Fassbender. Porque era o modelo da época. Era o modelo da época, né? E esse, o Ash, né? E o próprio personagem do Ian Holm. É óbvio, o Ian Holm ele ficou com um CGI meio boqueta, por isso que eles jogam ele sempre na contraluz, na sombra e tal. É uma das fragilidades ali, em meio a um filme.
Exatamente. Eu acho assim, eu acho que conhecendo a paixão de Fede Álvares pelo efeito prático, eu acho que aquilo ali foi uma última opção para ele. Com certeza ele tentou fazer um boneco, tentou fazer alguma coisa para levar, mas como o personagem tem muita participação, eu acho que ele não teve outra opção senão apelar pro CGI, né? Pra computação gráfica. Agora, assim, é aquele vale da estranheza logo que aparece, né? Você vê, assim, que é uma coisa bem fake. Eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando com o visual. Mas principalmente quando ele tá assim na penumbra, ou quando ele aparece falando com os personagens através de um monitor, eu acho que fica 10. Eu gosto muito. Em casa com a estética de Alien. Personagens na contraluz, a penumbra e tal, isso ajuda muito, né? É como dizia o Carlão Reichenbach, transformar a precariedade em elemento de criação. Então, acho que, para mim, isso teve um peso severamente positivo ao se encarar de forma positiva daqui a alguns anos, percebe? E eu vi muita gente reclamando por ser igual ao Ash, dizendo que era um fanservice gratuito. Mas assim, se você pensar que é o modelo do chefe de ciências da Weyland-Yutani fosse a imagem do Ian Holm, todos os sintéticos que trabalhavam na área de ciência da Weyland-Yutani provavelmente teriam essa feição, a mesma feição. Então eu acho que é completamente justificável a presença dele. Até quando a Tenente Ripley acorda da câmera criogênica e vai ajudar a turma no Aliens no Resgate, o modelo que tá aquela lá é baseado no rosto do Lance Henriksen, né? Então faz sentido você ter modelos que mudam da sua forma estética a cada momento que passa, né? Com certeza, com certeza. Eu não entendo essa ideia de reclamar. Eu fico muito triste de pensar que tem galera que senta na poltrona de cinema de casa pra abrir um caderninho pra falar, vamos ver o que eu vou reclamar. Cara, acho que você mata metade do filme. Você sentou na frente da TV pra reclamar, você matou metade do filme, cara. Né? E a ideia de um diretor, quando ele vai querer te contar uma história, é a mesma ideia de quem criou uma montanha-russa. Você sentou na cadeirinha ali da montanha-russa, cara, aproveita. Né? Berra, faz o que você quiser, porque você está sendo levado para uma viagem sensorial, se você for analisar, percebe? E aí negar a viagem sensorial por detalhes que muitas vezes as pessoas nunca... É muito engraçado, porque as pessoas nunca pisaram, às vezes, num set de filmagem para ver o quão complexo é, né? Para aquilo chegar para você assistir. Que é uma pena. Com certeza. Então, a partir daí, a gente segue agora para uma parte que eu acho muito bacana, que é aquela parte que eles têm que chegar até o laboratório, né? Finalmente eles encontram o laboratório do Romulus, que aí vai descobrir tudo que estava sendo feito. Pelo menos vão dar uma explanação assim por cima do que estava sendo feito naquela estação, né? Então a gente encontra uma referência de Prometheus bem ali na frente, que é aquela gosma preta de Prometheus, o fogo de Prometheus, como mesmo o oficial Hulk fala, que vai justificar, né, que eles estavam fazendo ali todos aqueles experimentos com aquelas criaturas alienígenas para poder fazer um soro para melhorar a vida humana, soro, né? Se é isso mesmo, mas eu achei uma coisa muito elegante que Fede Álvares fez para poder melhorar um pouco da impressão de Prometheus, né? Porque Prometheus ficaram aqueles questionamentos abertos e tal, e ele de uma forma assim muito sucinta, muito prática, dizer que aquilo ali, para que eles queriam aquilo, para que eles precisam daquela matéria, né? A criação do mundo, a melhoria da genética e tudo. Então, de forma muito criativa, eu acho, aquela cena nos prepara aí para uma segunda parte do filme, né? Verdade. Vai te preparando para isso e é legal você citar o Fogo de Prometheus, a Gosma e tal, porque é uma maneira de um filme conseguir amarrar. Igual você falou, o cara falou, reclamou de fanservice. Cara, não é fanservice. Você tem um filme do universo compartilhado com um foco diferente de um filme de universo compartilhado como Marvel. Mas universo compartilhado em quê? Preocupações de cada personagem, de cada década, de cada era, né? Qual é a preocupação que a empresa Weyland-Yutani tinha e que os sintéticos queriam defender? Todas essas questões têm um peso muito grande, dramático para os personagens, em especial para aqueles que estão tentando se manter vivos numa nave, porque o termômetro que a gente tem para isso, o que eu acho bem interessante
que o filme ele pontua em vários momentos, é quando a personagem principal do filme, a Rain, ela tem que toda hora virar pro Andy e falar, sua diretiva, Andy. Aí o Andy fala. Em um dado momento, ele deixa de ter a Rain como objetivo principal. Como objetivo principal, e né? você Como fica com medo. principal. Fala, pô, peraí. O robô que a gente viu o comecinho cresceu do lado dela, protegeu ela o tempo inteiro. De repente, ele, né, com essa mudança de personalidade, ele largou até as diretivas dele. E tem um peso dramático. Pra você sentir a ameaça da protagonista tacar a vida por um fio, né? Uhum. E aí tem aquela cena muito legal também, que eles têm que passar por um corredor cheio de facehuggers, e eles têm aquela teoria de que se eles estiverem com o corpo muito frio e não fizerem barulho nenhum, eles não vão chamar atenção, eles vão conseguir chegar lá onde eles querem passar. Isso lembra muito do filme Don't Breathe, né, do próprio Fed, que usa muito essa coisa do silêncio total. É engraçado que até uma amiga minha que é fã de Alien pra caramba, ela me falou, mano, nunca vi essa ideia aí de andar devagar e o facehugger não atacar. Falei, você assistiu o Don't Breathe? Ela, não. Falei, tá lá. É lá que você vai entender que ele deu um aceno pros filmes dele. Você tem uma cena dessa que necessita de silêncio, e o silêncio é ao mesmo tempo sufocante, ele conseguiu trazer um pouco da realidade do filme dele para a realidade do Alien com os facehuggers ali, né? Eu acho isso estupendo, assim, cara. Uma puta de uma ideia genial, né? Inclusive, assim, o som, a edição de som e a trilha sonora são pontos fortes. Então, cara, eu acho né, que tá na carreira do Fede Alvarez, né? A gente citou a série Calls, a gente citou Evil Dead, que o áudio antecipa as bostas que vão ocorrer ali com os personagens. E aqui, esse filme, cara, sinceramente, eu ia ficar muito feliz se Alien Romulus concorresse ao Oscar de edição de som e sound mixing. Mesmo que não ganhe, mas se entrou concorrendo, cara, é uma maneira de você valorizar esses profissionais do áudio. Valorizar. Percebe? E esses profissionais do áudio aí é a alma do filme. Eu tive a oportunidade de ver esse filme numa sala do IMAX, né, que tem toda essa imersão de som e tal. O filme, o tempo inteiro, quando você tá lá na espaçonave, na estação espacial, você ouve barulhos assim em todos os lugares, cara. Barulhos de Alien, o barulho do facehugger você ouve bem alto, assim, ele faz questão de que você sinta tudo para você se sentir lá dentro. Eu achei assim fenomenal, todos os efeitos, inclusive quando você sobe pro espaço, aquele silêncio total, né? A falta de ninguém vai te ouvir no espaço, né? Isso é muito legal. A trilha sonora que você comentou, ela é do Benjamin Wallfisch, né? E eu fiquei muito curioso porque eu não tinha lembrado dele. Aí eu fui ver que ele tinha feito a composição do Blade Runner 2049, Villeneuve, né? Fez um filme bem interessante que chama O Homem Invisível. Não sei se você viu esse filme. Muito bom. Isso, é um filme com a Elizabeth Moss, dirigido pelo Leigh Whannell, e é um outro filme que tem um áudio importante, né? O departamento de áudio, quando ele está nas mãos de um bom profissional que sabe fazer o sound mixing, a edição de som, é narrativo isso também, né? Ele tem um peso dramático tremendo. E fez o It, né? A Coisa lá, o filme baseado em Stephen King. Acho que, se não me engano, acho que é o primeiro do Andy Muschietti, assim, que é outro diretor meio na linha do Fede Alvarez. O Andy Muschietti, ele ficou famoso porque ele tinha feito um curta que chama Mamá. Você acha ele? Só colocar Short Movie, Andy Muschietti, Mamá. Aí o Guillermo del Toro gostou tanto, falou, não, vamos bancar pra você fazer um longa desse curta. Aí foi feito longa com a Jessica Chastain e tal. Eu não acho tão bom longa, eu ainda prefiro o curta de 2-3 minutos, que ganhou vários prêmios em festivais de horror, né? É bem legal isso. O compositor da trilha sonora de Alien Romulus, Benjamin Wallfisch, é responsável por trilhas de diversos filmes de ficção científica e horror, incluindo os 2 filmes da série It, a Coisa. Muito legal. Assim, eu já ouvi algumas vezes a trilha sonora, porque assim, quando fica disponível a trilha sonora de um filme que eu gosto, eu ouço assim umas 2, 3, 4 vezes. E é muito bonita, cara. Tem uns temas muito bacanas, que eles remetem
aos temas originais, Jerry Goldsmith, ele tem várias pequenas nuances assim da melodia que revisitam os outros filmes. Eu acho muito legal. Tem umas músicas assim de muita contemplação, com um coral assim bem angelical. E aí no final, mais pro fim, já fica uma coisa meio demoníaca, né? Esse coral vira uma coisa bem demoníaca, assim. Eu acho bem legal essa brincadeira que ele faz. Cara, com o coral, trilha sonora. você lembrou bem, o coral marca bem, né, o compasso da batida que o filme tem, né? O beat do filme, a batida do filme, que detém o ritmo. Essa trilha, ela é, assim, predominante, né? Uhum. Te arrepia aquele coral. Porque não é um coral de alívio, né? É um coral de Sim. desespero. Eu vi uma ali, entrevista aquilo. com ele que a ideia dele era que todo mundo se sentisse meio desconfortável nessa parte, assim, sabe? O som soasse meio mecânico, meio assim, não natural e que incomodasse um pouco, assim. Então eu acho que ele conseguiu, porque essa música, assim, esse coral do final é bem angustiante. Eu acho também que a gente pode Sim. falar, Vebs, daquela cena da gravidade, que remete muito a Aliens, né? Os xenomorfos chegam Cara, eu finalmente. sou muito fã dessa cena. Eu acho que se a gente for lembrar desse filme depois aí, embora tenha aquela surpresa final daquele humanoide que nasceu, mas eu vou lembrar desse filme da cena da gravidade, porque quando no filme eles vão capturar a câmara criogênica, eles têm que ligar a gravidade e depois desligar, então eles ficam flutuando e caem toda hora. Quando eu vi que isso daí chamou muita atenção no filme no começo, eu falei, mano, isso vai ser utilizado depois. Eu até ri sozinho no cinema, pelos métodos que eu tenho aqui na Europa, né, vamos dizer assim. Mas eu ri sozinho assistindo, porque, como eu posso dizer, eu vi aquilo e falei, mano, isso vai ser útil em algum momento. Isso vai ter um peso em algum momento, eu não sei qual. Talvez final, não sei. É igual quando você está assistindo Aliens e o Resgate, tem uma hora que eles estão usando aquele, como é que chama, aquele andador para pegar os caixotes. Fala, mano, esse andador aí uma hora vai ser útil, né? E É foi útil para empilhadeira que brigar eles com a Alien chamam. Rainha. E é a mesma coisa, a gravidade que liga e desliga, uma hora... E foi, cara, eu achei lindo, porque Os dois ela principais e o personagens, Andy... os personagens que tinham tido uma química incrível até então ali, naquele momento, e tinham que tomar uma decisão de como matar os xenomorfos com tiros, em que o sangue deles avariasse a estrutura da espaçonave e colapsasse. Eu não lembro ao né? certo se o Tyler ainda tá vivo. Acho que começa a sequência um pouquinho antes. O Tyler morre um pouquinho antes, eu não lembro ao certo. O personagem Tyler Harrison, interpretado por Arkie Renault, é atacado e ferido por xenomorfos na colmeia e se sacrifica para que Ren e Kai possam fugir pelo elevador. Uhum, exatamente. Aí ele foi levado e foi executado ali. Por um xenomorfo pelo rabo, né? Aquela coisa meio escorpião, assim. Ele até tentou atirar, mas não deu, né? Os lança-granadas ali. Aí acho que é depois disso que eles conseguem chegar até ali para poder ligar a gravidade, né? Isso. Eles ligam a gravidade e tem que ficar ali esperando ela voltar. Então eles ficam ali e começam a atirar nos isso. nos E é legal xenomorfos que porque estão assim, ela flutuando, tá né? sendo Isso? assistenciada pelo Andy, então o Andy vai cantando a bola para ela e ela vai se preparando. Tanto que ela joga a alça da metralhadora, se apoia ali, e ela vai atirando e os aliens vão morrendo e soltando pela gravidade o líquido, que é o ácido. Então ela tem que andar no meio coral de ácidos ali flutuante e passar pelo espaço entre corpo de alien e sangue de alien. Aquilo é fica ali genial, eu acho que é o flutuando. ponto alto do filme. É muito bom aquilo Sim. ali, cara. Eu achei de uma criatividade e me lembrou tanto o Aliens, porque até aquele momento você não sabia quantos xenomorfos tinham no filme. Só tinha aparecido um, né? Você não sabia, então ali de repente vem uma horda, vem 20 xenomorfos aparecendo ali. Você falou, agora é meu fim, né? Aí ela tem a ideia de ligar a gravidade, eles ficam flutuando, viram alvos fáceis, ela atira, eles explodem e eles têm que correr ainda para poder fugir antes que a gravidade volte e aquele sangue atinja a carcaça da nave. Né? Sim, e acumula os elementos. Quais são os elementos? A munição da arma que vai acabar, o tempo que eles têm para chegar no elevador e subir o elevador, né? Você não sabe se o androide vai ficar vivo o tempo inteiro ou se ela fica viva o tempo inteiro. Então vai juntando elementos da sua insegurança enquanto o espectador percebe. Eu acho que, como você falou, é uma criatividade. E assim, você não fica perdido em nenhum momento.
Esse diretor de fotografia, o Olivares, ele consegue, cada ambiente da nave te dá uma dimensão de maneira que você fisicamente está coberto de certeza de onde vem o perigo. O perigo vem dali. Por que dali? Eu sei que é ali, porque a câmera rodou o ambiente antes e eu entendi qual é o formato da sala. Tem filme que você fica perdido fisicamente, né? E esse diretor de fotografia, ele te ambienta em todos os lugares. Essa sequência do ácido é aquele corredor até a porta, depois você volta pro elevador. Então você tem essa coisa de ir até o fundo, vir atirando nos aliens, desviando do ácido na gravidade e entrar no elevador. E com perigo de vir mais alien que vinha, né? Não acabava de vir. Exatamente. E aí eles conseguem finalmente subir no elevador e são seguidos por aliens, né? São. Claro que não podia ser diferente, né? Porque o corredor horizontal, você inverteu ele pro corredor vertical, né? E ainda você tem o azar de ter um alien que sobreviveu, se segurou ali, um alien um pouco mais... Não, azar ou a sorte, porque esse alien salva a vida da protagonista. Pois é. Ela tá caindo do fluxo do elevador e ele usa a cauda pra impedir que ela caia. Pra quê? Por que não deixou ela cair? Porque o instinto principal do xenomorfo é o quê? Se reproduzir. Se reproduzir. Então, ele pega, não deixa que ela caia. Nesse mesmo momento já aparece um facehugger ali do lado, indicando justamente isso, que ela tá sendo salva para poder virar uma hospedeira aí. É muito legal, porque isso lembra a premissa do Rick and Morty, né? Tem aquele do... Como é que é do ovo lá? Glória ao Glorso. Você já assistiu Rick and Morty? Tem um episódio todo verão. Já. Glória ao Glorso. Então é muito legal que você fala, o instinto é reproduzir. E lá no desenho brinca, como assim? O objetivo é chupa a cara do cara e reproduz. A coisa bem assim, né? Bem legal. Essa altura do filme já tá todo mundo morto, só tá sobrevivente a Rain, o Andy e a melhor amiga dela, que tá ferida, né, e tá grávida. A Kay, né, que é a Isabella Mercedes. E o oficial de ciências, o Hulk, que tá orientando eles para sair, levando as pesquisas da Weyland para serem continuadas antes que a nave caia no cinturão, né, ali do planeta e exploda, né? Que ainda tem... O tempo deles foi diminuído por causa de uma explosão que aconteceu. E eles estão caindo aí no meio de um cinturão de asteroides para ser liquidados a qualquer momento. E o que nos leva para aquela última parte, né? Eu não estava preparado para aquela. Não estava preparado. O filme ele me deixou tão assim... angustiado, né? Eu não estava preparado para aquela última sequência. Porque assim, era esperada, porque assim, sempre no filme Alien, no Aliens, a gente tem o bônus, né? A gente já pensou que tava tudo bem, mas não tá. Mas é o que você falou, a gente já tinha passado por tanta coisa que ali já tava um encerramento super decente. A gente, né, já passou por tanta experiência ruim e emocionante que você não, às vezes não esperou aquele final. Então ela, a amiga de Rain, a Kay, para se salvar, ela injeta uma das vacinas, né, que estão sendo testadas lá da Weyland com a gosma de Prometheus, e a gente não sabe o que vai acontecer. E ela tá esperando um filho. E acontece essa última parte aí, que é aterrorizante, na minha opinião. Cara, é legal porque eles juntaram essa ideia do crescimento acelerado que todo alien tem depois que nasce, né? O facehugger vai lá, bota ali o xenomorfo estoura o peito do personagem, aí ele tem um crescimento ultra acelerado. Em todos os filmes tem isso. Inclusive, ele mostra pela primeira vez o casulo do alien, que a gente nunca tinha visto no filme. Sim. Né? O que o alien se esconde, faz um casulo e depois ele sai maior, né? É também uma coisa que só esse filme mostrou. É verdade. E outra coisa que esse filme mostrou é o dano do ácido, né? O Bjorn, quando ele tá ali no chão e o ácido você vai caindo em cima dele, é coisa inovadora que acho que poucos filmes tiveram coragem de colocar, né? Que cena gore maravilhosa aquela ali. Eu não esperava gore maravilhoso. E eu gostei, né? Porque é o vilão que você queria ver se fudendo da maneira mais poética
envolvendo Alien na vida, assim. O nascimento ali é muito legal porque a gente volta a falar, não, os efeitos práticos. Ele vai lá e chama o Robert Bobrovsky, né, que é um jogador, se eu não me engano. Jogador de basquete de 2,30 metros de altura, cara. A atriz da Rain é pequena, né? Então fica aquela disparidade no plano, né? Até a maneira como ele anda, assim, um momento... Ele anda igual um escorpião ali, um aracnídeo, não sei, né? E essa questão corporal pesa, porque como ele nasce humanoide, muito parecido com o humano do Prometheus, né? Aquele rosto do Prometheus... Você relembra na hora do Prometheus, né? Daquele alien. Cara, estupendo, né? Pele branca. E é legal porque ele quer a mãe e a mãe rejeita e ele mata a mãe ao mesmo tempo, né? Nossa, que cena... Desculpe, assim, não pensem mal. Mas que cena maravilhosa dela chegando lá e ele tá com ela, com a boca no pescoço dela, devorando a mãe. Que cena espetacular. É porque... Espetacular e horrorosa, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem no cinema de horror quando é bom é a inventividade. O cara inventou tal coisa, tá? Mas ele vai ter coragem de fazer isso que ele inventou? Não sei. Tem vários filmes que quase passam ali perto de uma ideia horrorosa, mas não passa bem. Esse filme ele não teve medo, né, cara? Ele quis colocar isso mesmo. Percebe? Então, só pra recapitular aqui, Kay, que é amiga de Rain, que estava ferida e grávida. Ela recebeu uma injeção, o soro ainda não pronto, da pesquisa com a gosma do Prometheus. Essa gosma atingiu o seu filho que estava no ventre dela. Então ela deu origem a um casulo de um humanoide de mistura de xenomorfo com engenheiro. Olha só que coisa pensada, cara. E a mistura disso... foi um monstrengo de 2,30 metros de altura, cara. Que coisa horrorosa. E assim, dentro daquela iluminação que a gente falou, dentro de um áudio que estava no auge da trilha sonora do Benjamin. Então é um encontro final, né? O coral que a gente já falou. Assim, totalmente sufocante. Então é um encontro de quase todos esses pontos, né? Que a gente foi levantando, que o filme vai te amedrontando, né? Você concordaria comigo que esse ato final tem assinatura total assim do diretor Fede Álvares? É bem legal porque eu me lembro quando o Fede Álvares colocou no Instagram dele aquela cartinha que o Ridley Scott escreveu. Fede, querido Fede, ele mandou um recadinho pro cara, faça valer, não sei o quê. Cara, não tenho dúvidas, né, cara? Tá na mão de um dos diretores. É aquela coisa, quando você tem... Porque tem muito diretor de filme de horror que quando entra pra Hollywood desencadeia outro tipo de filme, né, cara? Ele desgruda, igual o Marcus Nispel. Ele era um cara que tinha feito o remake do Massacre da Serra Elétrica, que tem vários remakes por aí, mas ele tinha feito o primeiro ali, em 2000 e pouco. E o Nispel era um cara que era legal, usou a mesma premissa do Fede Álvares, colocou a molecada pra atuar. É como o Marcus Nispel, ele lembra que ele colocou um elenco malhação pra comer terra. Percebe? É uma coisa corajosa pegar um elenco jovem e fazer os caras sofrer lá. Só que no Spell foi se perderam, foi fazendo um filme nada a ver, eu nem sei o que ele faz hoje. E aí eu comecei a observar melhor alguns diretores de gênero que podem ou não continuarem, às vezes, no gênero, porque essa é a linha deles. E o Fede Álvares, ele é um cara que não vai abandonar esse gênero dele. Não, esse é meu gênero. Eu vou fazer filmes que vão estar toda hora flertando com o horror, né? E inclusive ele falou isso em entrevista, dizendo que ele não aceita qualquer filme para fazer. Ele pensa muito, porque ele se dedica muito tempo para aquele filme. Por isso que, se você for ver, ele fez 3, 4, 5 filmes assim, talvez de maior orçamento. Então assim, ele é muito criterioso nos projetos que ele participa. Eu não sou tão fã do Massacre da Serra Elétrica que ele fez para Netflix, mas como ele fez para Netflix, a gente entende, porque a Netflix, ela cerceia, ela dá essa falsa liberdade que os diretores têm, mas ao mesmo tempo ela caça um filme que, o filme de horror tem que estar no horário lá, porque a família vai ver e tal. Aí isso vai, né, cerceando os caminhos que um diretor como ele pode ter um potencial alto para chegar. Eu concordo, eu acho que talvez esse seja o projeto dele
que não foi legal. Embora ele não tenha dirigido o filme. É. Ele fez o roteiro, ele escreveu e produziu. Mas o roteiro também tem seus problemas, ousa pouco, então... né, cara? Ele tem aquele caminho quase se vai, quase se chega. Então, é por isso que eu fico meio preocupado, assim. E ele ter tido a produção do Ridley Scott nesse filme também ajuda, né? O Ridley é um cara, até por esse post aí você vê que ele é um cara que acreditou no cara. E acreditar no cara é isso aí, cara. É dar liberdade pro cara chegar com alcance onde ele quer chegar. E aí, então, no fim das contas, a Rain Carradine acaba derrotando esse Offspring, né? E é a última sobrevivente, igual a Ripley, inclusive deixando aquele recadinho final, igualzinho ao fim de Alien, que eu achei muito bacana também. Ela e Andy não sabem onde é que vão parar, mas estão aí a caminho do planeta Ivaga em busca de uma vida melhor. A atuação da Kylie Spain foi bem legal também, né? Foi. Ela é ofuscada pelo ator que fez o Andy, porque convenhamos, né? Ele fez 2 papéis ali. E ele engole, assim, mas em dados momentos é legal porque, assim, em momentos de ação, ela sendo mulher, toma conta das rédeas e ele sendo homem fica só em momentos decisivos. Isso é uma das coisas que eu tenho a ficar feliz com a marca do cinema atual, porque a gente sabe que o cinema atual entendeu que a mulher, o preto, o gay, a diversidade em si, é uma parcela, uma fatia muito grande e participativa no consumo cultural. E é por isso que eles estão espelhados em todas as obras hoje em dia. E aí a gente tem alguns canceladores da extrema-direita chamando tudo de lacração, de cultura woke. E, cara, não é, cara. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver. Esses dias eu tava comentando com um amigo meu, lembrando que teve um Exterminador do Futuro aí. Pô, Exterminador do Futuro nem era da Disney ainda. E colocaram ali nesses últimos filmes o desdobramento de que a mãe, a Sarah Connor, tem uma instância de vilã. E aí? Vai falar que o quê? A Disney? Não, não é nada da Disney, era a Fox, meu amigo. Isso é a que a gente tem, que vai desde filmes péssimos... É a realidade, cara. Sim, desde Caça-Fantasmas, que só tem mulher, que é péssimo. Eu acho que aquele filme é horrível, até filmes que só tem mulher, que é interessante. Ó, os únicos filmes que chegaram pra marcar presença pro cinema da presença feminina, que talvez não conseguiram segurar bem o rojão, foi o Caça-Fantasmas e foi o 11 Mulheres e um Segredo. Ficou uma coisa meio, podia ir além, ainda mais pelo elenco que chamou. Agora, quando você pega outras obras, onde a presença da mulher, do preto, onde você pega a presença da mulher, do preto, da diversidade, ela é bem aplicada, ela é bem... marca daquilo que você vai olhar para trás daqui a 10 anos e falar assim, ó, para um mundo igualitário, os filmes que tiveram mulher como protagonismo são bons. Você vai lembrar de Furiosa, vai falar, filmão. Vai lembrar de Alien Romulus, filmão. Que é o quê? Aquela década que a gente alcançou uma igualdade de gêneros no cinema. O cinema sempre deveria ter trabalhado a ideia da presença de homem, da mulher, da diversidade, a racial, de maneira igual. E a gente tem o androide preto, percebe? Puta de um ator, cara. Então, algum momento, eu quero acreditar que essa turma que faz muito ruído na internet da extrema-direita cansa de dar murro em ponta de faca, porque a gente chama eles de reaça, por quê? Reacionários são pessoas que estão reagindo ao processo da mudança, ou seja, eles vivem essa camada tranquila de vida deles, de que não quero que nada mude. Mas por que você não quer que nada mude? O mundo está evoluindo. Dou 2 passos e não estou no mesmo lugar, percebe? E falta isso nas pessoas entenderem. E se a gente está rumo a um caminho onde a mulher conseguir um lugar de respeito social, profissional, por que não no entretenimento também? E para mim, como você pergunta, gostou da atriz? Foi, graças a Deus, o diretor também soube balancear isso. Teve o momento do Andy, teve o momento da Rain. Em nenhum momento você sente que o diretor perde a mão disso. Não, ele tem a mão pesada de diretor em saber dosar esses 2 personagens que quase engolem o resto do elenco. Com certeza. E eu achei também que ela foi muito bem
as comparações com Ripley são inevitáveis, Sim. mas eu acho que ela pegou algumas coisas de Ripley, mas manteve aquela doçura dela, né? Porque desde o começo a gente vê que que a Rain era uma menina muito doce, muito comedida e tal, então ela vai crescendo e ela não vira assim uma super heroína. Ela vai aprendendo a lidar com aquela adversidade. O Andy preservou ela daquele jeito. Pela ordem do pai dela, que colocou o Andy do lado dela, preserva a minha filha. Então ele sempre foi alguém que estava ali rodeando ela e preservando ela. Essa doçura vem de uma menina preservada pelo próprio sintético, ou pessoa artificial. A pessoa artificial cuidou da pessoa natural e isso fez todo o efeito. Nossa, muito legal. Então, assim, pra gente encerrar aqui essa discussão, qual é o que você acha que é o impacto de Romulus pra franquia, assim, a partir de agora? Cara, pra franquia e pro futuro? Impacto tem vários. Pros novos fãs. Cinematograficamente, a gente citou todos os impactos de um filme que podia carregar nenhuma ou zero responsabilidade e conseguiu estender, amarrar um monte de ponta, não ponta solta, mas pontas de tem a presença do Aliens do Resgate aqui, tem a presença de Prometheus aqui, tem a presença... Então ele amarra um pouco desse universo. De maneira que se alguém que nunca viu nenhum dos outros filmes vai ver um Romulus, entende o Romulus. Se ele for assistir o resto dos filmes do universo Alien, vai enriquecer o Romulus. Então o impacto é grande por causa disso. Igual, por exemplo, na nossa área da Safe Area de Star Wars, você vai recomendar a pessoa que nunca viu Star Wars começar pelo episódio 4? Não. O 4 hoje, para a juventude TikToker, é arrastado. Você vai recomendar o episódio 1? Não, o episódio 1 ele tem um problema de ritmo, embora seja um dos filmes que eu mais gosto. Eu recomendo o 7, cara. O Despertar da Força é um filme eficiente. Eu não sou tão fã, prefiro 1000 vezes o Last Jedi. Mas assim, para alguém que nunca viu Star Wars na vida, ele vai assistir o episódio 7, tá ali, ritmo, pautado. Até um dado momento você vai assistindo e fala, peraí, o tal Star Wars que todo mundo fala. Aí tem um momento que a personagem dentro do filme fala assim, e aí, Sr. Han Solo, todas essas lendas aí é verdade? Eu falo, sim, tudo verdade. Então quem vai... Nossa, essa cena é arrepiante. É arrepiante, por quê? É eficiência, cara. Eu acho assim, quando o J.J. Abrams tinha a missão de fazer o Despertar da Força, ele tinha usado o Michael Arndt, que é um roteirista que ele sempre chamava. Esse Michael Arndt foi dispensado do projeto e chamaram o Lawrence Kasdan, que a gente conhece, que faz o roteiro de Império Contra-Ataque, Retorno de Jedi, a história de Solo, uma história Star Wars era um projeto da gaveta dele. E ele fez o roteiro do episódio 7. Porque ele deve ter sido o cara que leu aonde esse filme podia parar, leu ali e falou, não, meu amigo, vamos fazer assim que eu sei como funciona Star Wars. E, cara, hoje, pra eu chegar em alguém dessa geração TikToker, mostrar um Star Wars legal, falar, começa no 7. Se você gostar do 7, depois você vai ver os outros. Então, acho que o Romulus, ele tem um pouco disso. A galera vai querer ver Alien, onde eu começo o Alien? Poderia dizer Prometheus, porque o Prometheus ele é todo um filme da mítica, né, do Alien como um alien alienígena, ou da mítica que a gente pode dizer do xenomorfo e a origem dele. Qual é? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que é essa xenomorfo antes de tudo? Não, Prometheus explica. Mas hoje não, eu posso mostrar um Romulus para uma pessoa que nunca viu a franquia e falar, vê o Romulus, se você gostar, depois você vai na ordem. Então ele tem um baita impacto. E um impacto que marcou bem. Teve um bom editor, um bom mixagem de som, um bom trilhista, além do bom diretor e roteirista. Então, é um dos filmes que eu mais gostei. A gente está gravando esse podcast em setembro, e mesmo eu posso te dizer que esse vai estar no top 3, talvez, de filmes do ano que eu vi. Muito bem, muito bem. Então, Vebs, eu queria agradecer a sua presença aqui. Você é o nosso primeiro convidado. Eu posso já te considerar um membro da tripulação do Oitavo Passageiro? Meu amigo, por favor, eu fico muito feliz, porque até como eu te disse, né, o Oitavo Passageiro, quando você está sempre postando, eu te mando coisas em box, eu não deixo de compartilhar as coisas de Alien contigo nunca, porque para mim é um prazer ter encontrado um fã de Alien que eu nunca tinha encontrado. Óbvio, depois de Romulus tem surgido uma galera bem legal para se debater, mas assim, quem acompanhava desde lá atrás, né? A gente que já fala super de música, a gente fala de Korn, a gente fala de Deftones, que são bandas que a gente gosta também. A gente tem Alien aí no nosso, né, carteio cultural.
E pode me considerar. Fico até honrado de saber que sou o primeiro convidado de Oitavo Passageiro. Pronto, e agora você só precisa escolher em que área você vai atuar. Se vai ser engenheiro, vai ser navegador, vai ser oficial de ciência. Quem é você ali na Nostromo? Pois é, cara, eu fico na dúvida. Só queria ficar longe dos facehuggers, só isso. Então agora chegamos ao fim de mais um episódio do Oitavo Passageiro, agora com a presença aqui do meu amigo Vebs Júnior. Em breve mais um episódio totalmente voltado para o universo Alien. Muito bom, queria agradecer, PM, primeiro por você ter a coragem de criar um podcast com um nicho que tem poucos fãs e que com certeza vai estar crescendo com o tempo. Me coloco à disposição aí, como eu te disse, na tripulação, espero poder ajudar de alguma maneira. Né? Queria mandar um abraço pro Sete. É muito bom poder contar com uma pessoa artificial que vai estar ciceroneando a gente aqui, cuidando quando a memória falha, porque o humano é falho, né? Então, agradeço principalmente também ao Sete aí por toda a prestatividade. A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Estarei sempre à disposição. Se você quiser saber mais sobre as novidades da franquia, acesse nossa página do Instagram com o @oitavopassageiroBR. Então, até o próximo episódio e liberte o alien que existe dentro de você. É isso aí, liberte o alien, faça carinho na barriga e se abrir o peitão ali e sair uma cobrinha com dente, dê um snack pra isso, na boquinha. Você pega o snackzinho e dá na boquinha, porque a última coisa que você vai fazer seria um bom ato para aquilo que você gerou.